Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Engraçado gravar assim, sem nenhum aluno para interagir. Mas a gente vai conduzindo a atividade e vocês fiquem à vontade também, conforme a gente for conversando aqui na aula, para ir pausando o vídeo e jogando dúvidas, né? Refactando o que eu estou dizendo lá no nosso grupo do WhatsApp do preparatório. Tá bom? Então, assim, não fiquem acanhados nem com vergonha de não entender determinado termo da minha fala e me procurar. Se ficar com vergonha de falar no grupo, me procura no particular, mas não deixem de indicar as dúvidas de vocês eventuais sobre os temas que nós estaremos trabalhando na aula de hoje, tá? Em termos de cronograma, a gente está aqui na nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro, né? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo, né, que é escrito por Seifer, nome difícil, e colegas, que trata da questão da escola e da democracia, dentro de um livro que é da área de educação física. Então é importante entender que esse capítulo específico, ele não é um capítulo pedagógico, somente pedagógico. Ele está dentro de uma obra que é uma obra do cerne da educação física. Um livro que fala sobre a epistemologia da educação física. E a epistemologia o termo epistemologia significa a explicação de uma ciência. Então, quando a gente fala sobre a epistemologia da palavra, né, a gente está dizendo o que essa palavra quer dizer. A epistemologia de uma área quer dizer o que essa área é, né, o que essa área quer trabalhar, o que essa área está explorando. Esse é um tema, né? Esse é um livro, é um capítulo 1 do livro de Epistemologia da Educação Física. E o outro texto que a gente tem previsto para a aula de hoje é de Antônio Nóvoa, né? Afirmar profissão docente. É um texto de caráter provocativo, né? Como a maioria dos textos do Nóvoa. A gente, antes de falar propriamente sobre o texto, sobre o artigo, a gente vai dar uma olhadinha na perspectiva filosófica, ou seja, no modo e nas crenças de ver o mundo do Antônio Nóvoa, para a gente conseguir seguir, teoricamente, a partir do que o artigo trabalha, que é uma forma de reforçar tudo aquilo que ele já fala. A gente deve lembrar também que lá atrás, quando a gente estava ainda estudando sem o edital, a gente falou um pouquinho do Antônio Nóvoa e das suas perspectivas relacionadas à questão da educação como um todo. Na nossa aula de 5 de agosto, por exemplo, foi uma aula que a gente falou sobre Antônio Zabala e Paulo Freire. A gente teve um tempero, né, teve o acréscimo aí das perspectivas do Antônio Nóvoa, que é um teórico vivo, né, é um teórico contemporâneo, é um teórico que ainda produz, e que alinha muito seu pensamento ao pensamento do Paulo Freire. Então, ter isso em mente também é importante, né? O Antônio Nóvoa é uma visão mais contemporânea, mais atual, do que Paulo Freire, né, trazia lá nas suas reflexões. A grande diferença que eu coloco entre o pensamento do Antônio Nóvoa e do Paulo Freire é a questão de que o Nóvoa ele provoca muito, né, politicamente, igual Paulo Freire, mas ele apresenta exemplos práticos, né? Então ele coloca para a gente o concreto, né? Como que a gente vai, né, como profissional da educação, aplicar esses conceitos, né, político-teórico-democráticos. Né? E além disso, né, especialmente, ele vai trazer para a gente, dentro desses exemplos, um levantamento de um ativismo político que se pauta na ideia de que o professor ele precisa ter essa noção de que ele é um agente público, né? Ele contribui para a mudança dos paradigmas, das bases da educação em que ele está inserido. Tá? Então, essa é uma boa e breve introdução do que a gente vai falar no encontro de hoje. Nóvoa não é um autor da educação física, né? Antônio Nóvoa é um autor das ciências da educação como um todo, e Seifer é um autor específico aí do campo da epistemologia da educação física escolar, tá bom? E aí, no próximo encontro, aí presencialmente não, mas sincronamente, a gente vai conversar no dia 20 de novembro
sobre inclusão como um todo, né? Sobre o contexto da diversidade e da inclusão, revisitando aquelas diferenças, né? O que é integração, o que é inclusão, o que é equidade, o que é design universal, aquelas questões mais gerais da educação especial e inclusiva atual. Vou dar uma pincelada no decreto atual, que está sendo bastante falado, né, problematizado, atual, atualíssimo, né, um decreto de outubro desse ano de 2025, que pode trazer para vocês um repertório legal para as discursivas, é uma base legal para as discursivas, mas tratar das duas obras, né, dos dois textos indicados pelo edital, que são Rodrigues, sobre inclusão, e o Contrato Social da Educação, que é um texto da Organização das Nações Unidas, da Unesco. Bem, vamos começar então. O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né, o CBCE, na comemoração dos seus 40 anos, né, ele é um colégio em São Paulo, né, e eu deixei disponível para vocês aqui, é um link clicável, né, então a partir daqui vocês conseguem cair aqui, que eu estou já compartilhando para vocês verem, né, que é o canal do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Então, é um canal no YouTube, é um canal bastante ativo. Agora mesmo, nesse instante, eles estão ao vivo, né, produzindo aí conhecimento, produzindo dados interessantes. Ao vivo, eles estão em uma mesa redonda sobre jogos, brincadeiras, brinquedos dos povos originários. Vocês vão encontrar muitas lives, muitos conteúdos aí interessantes. Ah, Vitor, por que você deu esse link para a gente? Pessoal, raciocinem comigo. Se a banca indicou a vocês um artigo que é de um livro, né, um capítulo de um livro produzido pelo CBCE, significa que a banca alinha seus pensamentos ao que é tratado, discutido e problematizado pelo CBCE. Eu me lembro muito bem de ter, ao longo de algumas aulas nossas, dito assim com bastante ênfase para vocês assim, pessoal, não deixem de todos os momentos que vocês estejam com a possibilidade de uma escuta passiva, isso é, estou cozinhando, estou costurando, costurando é ótimo, né? Quem costura hoje em dia? Estou costurando, estou cozinhando, estou dirigindo, estou limpando a casa, estou lavando o banheiro, estou fazendo minhas necessidades fisiológicas. Use esse tempo para consumir de forma passiva conteúdos ligados ao edital que vocês estão se propondo a fazer, né, a ingressar. Então, assim, tem muito conteúdo aqui no CBCE. Acessem, escutem. Enquanto estão fazendo uma outra coisa, vão escutando. Busquem aqui no CBCE, por exemplo, temas que tenham a ver com os temas do edital. Pode ser uma maneira legal de vocês pegarem reflexões bacanas sobre os temas que vão cair na prova, tá bom? Então, não percam isso de vista, essa possibilidade, né, de estudar pelo canal do CBCE, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Eu deixei disponibilizado aqui o link para vocês. Bem, então, comemorando os 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que fica localizado em São Paulo, lançou-se um livro, né, chamado Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento, em 40 anos do CBCE. O volume 3 dessa coletânea de livros se diz por uma epistemologia da educação física dos corpos, por uma epistemologia da educação dos corpos e da educação física. Eu expliquei ainda há pouco na aula de hoje que epistemologia é a ciência que busca explicar o funcionamento de uma ciência. É a explicação do que é e como funciona. Se a gente puder fazer uma brincadeira aqui de comparação, dá para a gente comparar a epistemologia com fisiologia. Só que fisiologia trabalha a lógica do próprio corpo, né? Da construção do corpo. Então, a gente não está falando aqui de um corpo vivo humano, né? Um corpo biológico. Por isso que a gente não pode chamar de fisiologia da palavra, ou fisiologia do comportamento, ou fisiologia da atitude. Mas se a gente for fazer uma comparação assim interessante aí para entender bem, epistemologia é como se fosse a fisiologia das coisas,
sabe? Então, a epistemologia da educação vai buscar explicar, né, os fundamentos e como essa educação funciona. A fisiologia do corpo vai poder observar esse corpo dentro de uma perspectiva filosófica, né, antropológica, e obviamente, a epistemologia da educação física vai cruzar essas duas coisas, a epistemologia da educação e a epistemologia do corpo. E é justamente essa preocupação dos autores ao longo da obra, né? Essa aqui é a organização do livro, né, o seu sumário. Temos uma apresentação que ganha o título Perspectivas Epistemológicas para pensar a educação física e a educação do corpo. Então, aqui a gente vai ter realmente a apresentação do que é epistemologia e os conceitos mais basilares ao redor da educação física e do corpo. No capítulo 1, que nos é o interessante e que a gente vai se aprofundar, nós temos escola, conhecimento e democracia, o lugar da educação física. Então, a gente vai ter uma discussão muito profunda sobre as bases filosóficas do conhecimento pedagógico da escola e como a educação física se insere nesse prisma, né? Então, como que, né, pedagogicamente, a escola é pensada hoje? A escola depois da Constituição, a escola depois do movimento do educador da Escola Nova, de 1942, é uma escola democrática, é uma escola que, portanto, por ser democrática, dá ouvidos à voz do povo, né? Ela é formada pela discussão coletiva, ela é fruto de políticas públicas, ela é a criadora de políticas públicas por conta de uma pedagogia libertária, né, paulo freireana, de muitos anos depois. Ela é uma escola uma escola crítica, crítica no sentido de forma autônoma, ou seja, por conta própria, ou seja, sem a influência de outros, opiniões sejam construídas. E qual é o papel do profissional, do professor de educação física diante disso? Esses são os pontos trazidos aí por esse capítulo que a gente vai trabalhar hoje. O capítulo 2 vai falar sobre corpo e dança. O capítulo 3 vai falar sobre a questão das artes e da educação física. O capítulo 4 vai falar sobre programas de investigação do corpo dentro da lógica da epistemologia. O capítulo 5 vai falar sobre educação materialista, né, o materialismo histórico, aquela frente filosófica que busca, né, trazer conceitos concretos ao redor de questões que outrora eram abstratas. O capítulo 6 vai falar sobre epistemologia da pedagogia na educação física, as questões aí do que é fundamental filosoficamente que um professor de educação física saiba. O capítulo 7 vai falar sobre epistemofobia, né, que é a crença de que quando se busca explicar muito as coisas, não se entende bem as coisas, então não se deve explicar, né? Então a ideia é que é um combate a lógica perversa de querer que as pessoas saibam menos sobre como as coisas são, que se combata de forma sistemática a filosofia, o conhecimento crítico, e que as coisas sejam mais do campo do fazer por fazer, não aprender a fazer, sabe? O capítulo 8 vai falar sobre a ciência do esporte, a cinesiologia, né? E aí vai se entrecruzar diferentes teorias. Nosso foco é o capítulo 1, conforme já disse a vocês: escola, conhecimento e democracia. E aí, ao longo de toda a fundamentação teórica do capítulo, os autores vão trazer tirinhas, aquelas tirinhas bem pegadas à questão crítico-social. A gente tem, por exemplo, Mafalda, a queridinha dos professores de educação básica na área de geografia, por exemplo, que vai trazer aí algumas perspicazes considerações sobre o aspecto democrático, social e republicano. Né? E aí, logo no comecinho do artigo, eles trazem esse trecho de Mafalda que eu vou ler para vocês e algumas inquietações filosóficas. Então, vamos a ela. A Mafalda diz para os seus amiguinhos sentados: para onde vocês acham que a humanidade está indo? E aí o menino aponta: para a frente, e ela... E aí o outro diz: a frente é para lá.
apontando para a esquerda, e o outro diz, a frente é para lá, apontando para a direita. Estão vendo? É sutil essa colocação aí de direita e de esquerda de posicionamento político. E aí eles começam uma briga, né? E aí eles dizem assim: lá não é a frente, mas é a minha frente. E o outro diz: não, a tua frente não é a minha frente. Eu estou começando. E aí a Mafalda diz: eu estou começando a entender porque é tão difícil a humanidade ir para frente. Certo? E aí os autores já colocam assim: olha, como resolver o dilema da Mafalda? A chave platônica de um rei filósofo, ou a crença para uma vanguarda iluminada por Deus, nobreza, ou por pretensamente possuir uma episteme, isto é, verdade de natureza científica, acercado do social, alimentou boa parte da filosofia política. Aposta, segundo Hannah Arendt, de que esse dilema fosse de natureza teórica, portanto, passível de ser enfrentado pela contemplação, e não como problema prático, portanto, do plano da ação, como acredita a autora. Então, o que ela está propondo aqui é o que a gente já viu na pedagogia, na preparação para a pedagogia, que é a perspectiva crítico-social dos conteúdos. É termos uma base de episteme, isto é, uma verdade de natureza científica, contudo, cruzada, pautada na vida, na prática, na relação com o mundo, na solução de problemas concretos. Então, a questão central dessa discussão é a relação entre escola, conhecimento e democracia. E aí a gente precisa trabalhar 3 pontos aqui antes de seguir. Né? Esse capítulo, ele busca, então, trabalhar o que se tornou a República Federativa do Brasil. E aí, por república, a gente entende, né, uma sociedade pautada em princípios democráticos. E aí há um problema, né, o primeiro ponto que os autores colocam, que é a democracia como publicização. Então, o que seria isso? A democracia se funda, ela se origina na ideia de publicização das responsabilidades coletivas, diferente de modelos aristocráticos, monárquicos ou ditatoriais. Porque, veja só, tudo tem de ser aberto, visível, questionável e, portanto, transparente. Então, o princípio da transparência, ele é um pouco inquietante para algumas pessoas, porque ele fomenta a crítica e, inclusive, o rebate. Então, pessoas poderão dizer coisas do tipo, mas eu não concordo. E a outra pessoa dizer assim, mas você não concorda por quê? Porque eu tive acesso a essa informação, ou aquela outra, e pude concluir que. E aí, o que acontecia em modelos anteriores, ou até mesmo ainda funcionando, é que num modelo aristocrático, que a nobreza tomava todas as decisões, ou monárquico, que, né, a realeza tomava todas as decisões, ou ditatorial, que uma força militar compulsória tomava todas as decisões, é que simplesmente, pessoal, pensem comigo, alguém toma as decisões e não explica o porquê dessas decisões, o que está por trás dessas decisões. Não as submete à votação, à decisão coletiva. E aí, a democracia, por exigir essa publicização, causa, às vezes, muitas divergências, como esta posta aqui na tirinha. E aí, vejam só, existe uma impossibilidade sem liberdade. O que eles querem dizer com isso? Né? Que a democracia é impossível de ser exercida sem a liberdade, inclusive de expressão. A pluralidade e o reconhecimento de que ninguém detém uma ciência capaz de definir sozinho o verdadeiro campo político. Então, estão vendo que não é um artigo de firulas pedagógicas, é um artigo bem de ativismo político mesmo, é política que está sendo posta aqui. E a ideia é que há de se ter liberdade, só que a liberdade da democracia pressupõe, né, algumas coisas desconfortáveis, que é lidar com a verdade de outras pessoas.
a perspectiva de outras pessoas, o olhar de outras pessoas. E aí, isso às vezes é complicado. E aí a gente vai ter pessoas que vão fazer a interpretação disso, dizendo assim, né, disse um autor de literatura, toda democracia é burra, Ariano Suassuna. E aí, por que ele quer dizer que toda democracia é burra, né? Porque perde-se muito tempo na discussão, mas da discussão se gera a luz. O método de reflexão sobre todas as pontas de uma coisa para se chegar a uma conclusão é muito antigo. Ele é um método de Platão, um método platônico chamado maiêutica, né? A maiêutica, que é dar à luz ao conhecimento, maiêutica significa parto, parir, né? Ter um bebê após gestado. A maiêutica, ela é um processo doloroso, ela é um processo cansativo, ela é um processo divergente. E aí os autores pautam tudo isso ao colocar que a política é uma ação, né? Então, eles colocam que a política é um campo de ação, não da contemplação como a epistemologia pela epistemologia. Se a política é um campo de ação e a escola é um local de política, como diz Paulo Freire, a escola é um espaço público e, portanto, político, por excelência. Então, desde a Constituição Federal, desde muito antes, inclusive dela, né, já se prega a ideia de que a escola tem que ser um espaço democrático. Se é democrático, é um espaço de liberdade. Se é um espaço de liberdade, é um espaço plural, de diferentes pontos de vista, crenças, argumentos. E o respeito a essa liberdade e a maiêutica, a constante, né, luta argumentativa ao redor de soluções práticas para tudo isso é o grande desafio da escola, e o professor de educação física ele não pode se posicionar de forma neutra diante disso tudo. Então, se há liberdade, há isonomia. O que é isonomia? É igualdade de direitos perante a lei. Então, eu não posso, né, ter direitos diferentes para mulheres diante de homens, para altos diante de baixos, para pobres diante de ricos. A isonomia, ela visa o bem comum, né? E o que é o bem comum? É a prevalência sobre os interesses privados. Ganha a maioria. O que a máxima precisa? O que grande parte das pessoas necessita? É essa necessidade global que não reflete o total, mas que dá atenção a um design universal, isso é, a um desenho que atenda à diversidade, a todos, é o que constitui o sistema de leis do nosso governo. Então, as nossas normas de funcionamento social, elas são forjadas na coletividade. Não entendi, Vitor, o que você está querendo dizer por normas forjadas na coletividade? Eu estou dizendo que a democracia, a voz do povo, demo, povo, cracia, opinião, gestão, direção, ela é definida a partir, né, de um conjunto de normas que dê voz e vez a essa grande máxima. Por isso que se busca sempre, quando se vai tomar uma decisão, né, ponderar e equilibrar os diferentes pontos de vista. E isso se chama liberdade cidadã. Mas a liberdade cidadã, ela depende de instrução, porque a ignorância causa desigualdade educativa, gerando, então, tiranias. E essas tiranias, elas são travestidas em cordeirinhos, do sentido de eu vou te dar o que você quer, em troca disso você me dá o que eu quero, como, por exemplo, o voto. Então, se a gente não entender que a escola é um espaço de manifestação de diferenças e que a gente não pode ser dogmático. Dogmático significa colocar como forma goela abaixo alguma coisa que eu tenha como verdade, a gente forma uma sociedade para uma obediência cega. E essa obediência cega é extremamente perigosa. Por quê? Quando você trabalha um conjunto de regras sem problematizá-las e talvez, inclusive, flexibilizar algumas posições e buscar reformas em processos,
você está abrindo espaço para que essas pessoas, que a elas foram desde muito pequeninas impostas verdade, virem pessoas facilmente manipuladas pelas verdades de quem ocupa lugares de poder e prestígio. Então, esse texto, como tantos outros escritos por pessoas orientadas pela esquerda política, né, e pela pedagogia progressista, vai dizer que, se não dermos espaço a ouvir a diversidade, a escutar as diversas vozes e chegar a conclusões a partir do meio termo entre todas essas vozes, não estaremos garantindo o espaço público, não estaremos expressando a manifestação das diferenças. Dizem os autores, aqui posto em azul, a escola é de direito e obrigação, pois protege a república e amplia a participação política. A educação física não existe apenas para ocupar um tempo com a prática do esporte, mas como um componente de um projeto republicano de formação. Então, que projeto que você, profissional de educação física, na docência, está desempenhando? Uma educação física ainda higienista, uma educação física ainda do cultivo ao corpo e à performance, ou uma educação física do conhecimento político do corpo e do seu local na sociedade? Esse é o ponto aí de discussão, de desafio. E aí a gente parte para mais um quadrinho, para mais uma tirinha, porque essa é a metodologia usada pelo artigo. Temos aqui, né, o de Alexandre Beck, o primeiro quadrinho dizendo assim: a gente não precisa concordar. Você está vendo que são crianças em fila indo para a escola. E aí a mesma menina continua: a gente precisa de democracia para poder continuar discordando. Porque sem democracia não existe a possibilidade de não concordar. Não existe o princípio da discordância. E aí temos um problema aí. Diz Casals: a noção básica de democracia aparece como a apropriação por parte dos cidadãos da maneira de analisar e propor ações acerca de assuntos de interesse comum num espaço público. Então, aqui em Armandinho, né, o menininho aí da tirinha, há uma busca por entender esse conceito. O conceito democrático, democracies, né, que é dar voz ao povo, ele pressupõe a ideia de que a gente consiga garantir que todos tenham a sua possibilidade de construção de um argumento, que pode se opor ao argumento do outro, e ambos chegarão a um terceiro argumento, que é a junção dessas duas visões. Isso também é platônico-socrático, e isso tem um método que é um método chamado método dialético. O método dialético também é uma metodologia que pauta a democracia. O que é a metodologia dialética, pessoal? Já falamos também, vale reforçar. A dialética tem 3 etapas, 3 princípios: a tese, a antítese e a síntese. A tese é a sua crença forte, é aquilo que você já tinha instanciado na sua cabeça por N aspectos: convivência, matriz cultural, histórico familiar, origens, é o que você vem como uma grande tese. A antítese é o que te tira da zona de acomodação, da zona de conforto. É uma outra verdade muito diferente da que você tem. Engolir uma antítese não é o caminho. O caminho é, a partir da antítese e da minha tese, eu gerar uma síntese. A síntese é o ponto final desse processo aí de construção e desconstrução. Construção e desconstrução é muito falado por um autor chamado Anthony Zabala, que nós já tivemos a oportunidade de estudar algum tempo atrás. Então, Zabala, ele diz que a escola é um espaço de construção e desconstrução. Então, eu venho construído, eu venho com teses, e eu me desconstruo a partir das antíteses, e eu chego a conclusões que vão conduzir a minha existência e a minha participação no mundo a partir das sínteses. Então, é muito fundamental que eu tenha isso em mente para entender
O que está sendo proposto aqui pelo Novo? A ideia dele é que a escola trabalhe em função do conhecimento. Ele pega até um outro autor, Marx, que diz assim, ó, a educação é o alargamento dos horizontes intelectuais, relacionais e expressivos. Então, eu não posso entender que a escola amplia a visão. Beleza, isso é uma metáfora muito utilizada. A escola amplia, né, esses horizontes. Ok, tá claro. Mas, assim, de que maneira essa escola alarga esses horizontes? De que maneira ela propõe que esse alargamento também se interrelacione com a questão da minha capacidade social, ou seja, a minha relação com o outro, e a minha capacidade de conseguir expressar meu pensamento através da linguagem? E aí a gente entrecruza a questão da educação física, está no escopo do campo da linguagem. Em busca da ampliação da minha capacidade expressiva, né, que eu estudo educação física. E aí a gente precisa entender que a gente vai passar por 3 etapas, que vamos usar o termo platônico-socrático, tese, antítese e síntese, ou vamos usar o termo aqui de novo, universo privado, mediação escolar e universo público. O que ele quer dizer aqui? Que nós temos uma tríade na escola: a reflexividade, a pluralidade e o distanciamento crítico. O que eles querem dizer com isso, do distanciamento crítico? Eles querem dizer que eu preciso me distanciar das minhas crenças fundantes, daquilo que está mais enraizado em mim, para ter capacidade suficiente de ir além do meu universo privado. O universo privado está para a família, está para o contexto doméstico, está para as relações que concernem aqui o nosso ser. A gente tem que entender também que essa obra, né, apesar de estar alinhada ao pensamento do Novo, que eu trouxe aqui para vocês, ainda não é o texto do Novo. Guardem isso. Esse aqui é o texto do livro lá da Epistemologia da Educação Física. A gente está falando de Escola e Democracia, é o texto do Festenseifer, né? Então, esses autores, eles defendem muito esse princípio. Eu vim para o Novo porque a gente vai falar dessas coisas todas juntas ao mesmo tempo. Né? O grande tema da nossa aula de hoje, e a minha escolha em juntar esses dois textos, foi justamente garantir a vocês o entrecruzamento da ideia desses dois autores, né? desses dois referenciais, porque o primeiro é um conjunto de autores. Então, pessoal, o universo privado está para a família, para o contexto doméstico. A mediação escolar está para a escola com uma ideia de espaço de transmissão de culturas populares e eruditas, mas também um espaço de problematização cultural. Como assim problematização cultural? De comparações da cultura que eu trago, da cultura que eu vejo, da cultura que eu vivencio e da cultura que me é apresentada. Isso me leva ao universo público, que é a prática da cidadania e da participação democrática. A escola que diz, você precisa esperar o seu colega terminar de falar e falar, ouça o que o outro diz e posicione-se, traga seus argumentos, dê a sua opinião, o que você acha disso, como você faria, crie, né? Tudo isso desenvolve a possibilidade de inserir o sujeito em uma possibilidade de criticidade, de autonomia, de reflexão, de não obedecer ao que vem pronto. O sujeito, ele não nasce vazio, ele não vem neutro para a escola, ele traz uma herança cultural acumulada, ele traz já uma visão de mundo, e a gente vai transformá-lo não em um modelo que deve ser seguido, a gente vai transformar em um sujeito que é capaz de mudar a sua realidade a partir da relação entre os conhecimentos. Construir essa criticidade é extremamente desafiador. Chegamos mais uma tirinha, porque já disse para vocês que o artigo trabalha nessa premissa, né? Então, temos aqui o menininho olhando para o alto e dizendo: uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter boa fundação.
E toda opinião deveria ter um bom fundamento. Nas palavras do autor, disse assim: nessa perspectiva, cabe perguntar como a educação escolar pode contribuir para qualificar nossas opiniões. Marx nos dá uma pista. A educação é o alargamento dos horizontes intelectual, relacional e expressivo. Na dinâmica das experiências vividas e na totalidade da aprendizagem da humanidade pelos homens. Então, vocês conseguem perceber aqui, nesse trecho, que a ideia é permitir ao outro ver os outros, permitir ao outro transitar entre vários pontos de vista, sem uma coisa perigosa chamada relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é observar como se fosse um entretenimento, sabe? Observar como se fosse algo alegórico, sabe? Algo assim que me é apresentado como se fosse um circo, algo que me é apresentado como se fosse algo muito estranho. Vamos ver a cultura deles. São eles. Eles somos nós. Então a gente estuda, às vezes, de um jeito muito alegórico, muito carnavalesco, muito cheio de distâncias e preconceitos. A ideia de uma educação verdadeiramente democrática é o alargamento de horizontes, se pondo empaticamente nesses outros horizontes, não entendendo como a do outro e a minha, mas sim como um espaço de trocas. Como eu disse a vocês, tese, antítese e síntese. Ou, como está no outro modelo, do modelo de Seyss-Pfeffer, né? Universo privado, mediação escolar, universo público. Ok? Seguindo, então, pessoal, a gente vai falar agora sobre esses 3 temas que passaram aí essa citação, que são a reflexividade, a pluralidade e a neutralidade relacional. Vou começar pelo último, porque está bem na linha do que a gente está falando. Não existe neutralidade entre formas de sociabilidade, mas existe uma obrigação de não impor uma verdade única. Ser democrático é diferente de ser obediente ou ser revolto. O revolto não é o revolucionário. O revolto é aquele que indescritivamente não aceita o ponto de vista do outro, que sempre se posiciona contrário a essa visão, que tem verdades suas e as impõe de forma ditatorial. A ditadura é justamente impor por meio da força uma verdade única que é determinada por um conjunto de pessoas. A democracia é dar espaço, vez e voz a todos por um sistema político que bota no poder, na gestão do poder das políticas públicas, pessoas que representam a totalidade, porque essa totalidade votou nessas pessoas, e essas pessoas vão discutir e propor a reforma, a ampliação, a revisão das nossas leis. Esse é o princípio da pluralidade. A pluralidade é entender que existem práticas sociais e culturais que devem e são representadas por um grupo que representa uma totalidade. Então, essa democracia, essa voz ao povo, ela tem que ser melhor equilibrada. E ela vai ser melhor equilibrada quando as pessoas conseguirem entender que opiniões divergem entre si e que não tem problema elas divergirem, mas que elas devem, nas instâncias de poder, apresentar pessoas com diferentes pontos de vista. E isso vai gerar reflexão e a desnaturalização do cotidiano. Entender que essa capacidade de interrogar o mundo, de questionar a sua vida, de questionar a prática, vai gerar tensão. E que essa tensão ela é necessária, porque ao escolher a república, já estamos assumindo uma posição de que não existe a possibilidade de uma imposição ideológica ou religiosa.
Um modelo republicano é um modelo que se pauta em princípios de uma democracia que reflete a neutralidade relacional. Então, o professor ele vai se encontrar constitucionalmente vinculado a normas republicanas. Ou seja, não é conveniente uma atitude discriminatória. Ele não pode ferir o princípio da igualdade dos diferentes, da pluralidade. A escola deve ser um espaço de tensão mesmo, entre a tradição e a novidade, entre a conservação e a transformação. Há quem defenda a manutenção de determinadas coisas que são os conservadores. Há quem defenda a mudança total, radical, são os progressistas. Mas entre o discurso conservador e entre o discurso progressista, temos outras camadas, e todas elas precisarão ser respeitadas. Desenvolver essa criticidade é extremamente desafiador, mas começa desde a educação infantil, quando a gente fala, vamos ouvir o amiguinho, vamos respeitar as diferenças. Não, meninos e meninas não têm diferença no sentido do respeito à opinião e do posicionamento. Vamos ouvir a historinha do colega, vamos respeitar a religião do fulano. Fala um pouco sobre a sua história, fala um pouco sobre o seu ponto de vista, traz a sua música, traz o seu jogo, traz a sua brincadeira. Né? Essa questão de ouvir a cultura familiar doméstica, trazer a cultura social, cultural, comunitária e articular isso com as culturas mundiais, globais e internacionais é o que dá papel e contorno ao fazer da escola. E aí vão trazer mais um autor, né, para a discussão, que é Breiner. Breiner vai falar sobre a escola republicana, né, e vai trazer alguns pontos interessantes, são esses 4 aqui. A escola, né, antes de dar andamento aos pontos, ela não se trata de uma fabricadora, né, uma fabricadora de cidadãos automaticamente democráticos. Isso não acontece assim. Deve-se apostar em uma educação que permita a possibilidade de criar condições de participação na sociedade, que é ter a capacidade de se expressar. Eu posso até ter uma opinião fundante, uma opinião baseada, mas às vezes eu não consigo falar sobre ela. Então, capacitar o sujeito a ter expressão físico, corporal, linguística é um grande ponto importante. Defende-se, portanto, aqui, pessoal, o chamado elitismo para todos. Elite é quem toma as decisões, quem governa, quem tem poder. E aí a gente tem que trabalhar a lógica do acesso universal, formando uma elite intelectual. A cultura, ela tem que ser humana. A cultura, ela fala sobre a humanidade, e a humanidade tem diferentes expressões. E aí, para isso, são os 4 pilares trazidos por Breiner para a escola republicana. O primeiro deles se chama Relação com o Mundo da Cultura. Então, precisa-se ter uma sensibilidade sobre a história da humanidade e que existe uma cultura erudita que foi ditada no passado por um conjunto de pessoas ditos donos da cânone. A cânone são as regras de produção. Então, existe uma cultura erudita e existe uma cultura popular. A gente, na história da humanidade, precisa entender quais foram os locais e tempos de cada uma dessas expressões, dessas culturas. O segundo pilar é a interlocução responsável. Então, né, quem conduz o debate público, inclusive os professores, deve ter um princípio do diálogo argumentativo. E a gente constrói diálogo argumentativo ensinando como argumentar, ensinando a ter coesão, ensinando a ter coerência, ensinando a ter crítica, né? E aí o terceiro ponto é a atualização do ler, escrever e contar. Então, eu preciso ampliar a capacidade de lidar com as tecnologias. A escrita é uma tecnologia. Tecnologia é tudo aquilo, pessoal, que dá poder ao homem. Tecnologia é tudo aquilo que facilita processos. Então, ler e escrever facilita o processo de comunicação. A leitura e a escrita e o mundo da tecnologia está em constante transformação. Hoje a argumentação ela se tempera pelas inteligências artificiais que dão aí contorno e compasso ao que lhes é pedido.
Mas as inteligências artificiais, elas precisam de inteligência não artificial, inteligência biológica, inteligência criativa, inteligência humana. Essas inteligências são potencializadas? Como que eu potencializo a inteligência humana? Com o quarto pilar, a interrogação de fundamentos. A competência de interrogar as certezas sociais e reconhecer a plasticidade, isso quer dizer a volatilidade, isso quer dizer a efemeridade, isso quer dizer a liquidez, isso quer dizer a capacidade de mudança constante do mundo, é a premissa maior da escola. Quem diz realidades líquidas é o Zygmunt Bauman. Quem fala sobre realidades plásticas é Cosenza. Quem fala sobre a capacidade de ser um questionador do mundo é Paulo Freire. Independente do cerne político-educacional, a gente vê a necessidade de atualizar as formas de trabalhar a leitura do corpo, a leitura do eu, a leitura da letra, a leitura do mundo. Isso a gente chama de letramentos. A capacidade de ser crítico a partir dos letramentos, sabendo perguntar. Essa pergunta, às vezes, ela é tolhida. O aluno que questiona muito, que pergunta muito quando pequenino, é um aluno tagarela, é um aluno hiperativo, é o aluno que precisa ser silenciado. Será isso, na verdade, um travestimento dessa perversidade do sistema brasileiro democrático? Que a ideia é silenciar algumas vozes mesmo, e essas vozes não ocupem as bancadas das decisões políticas? Então, temos muita coisa aqui para discutir. E aí o Breiner, que é esse cara que fala sobre a educação republicana, ele diz exatamente assim, olha, uma escola será tão mais democrática quanto mais ela propiciar aos seus alunos as competências para intervirem mais tarde naqueles espaços onde suas vidas sociais e individuais se decidem. Sugiro, pois, um elitismo para todos, se me permitem insistir em expressão arriscada. Ele diz expressão arriscada porque a palavra elitismo, ela é muito alvo de preconceitos, né? A elite. Quem é a elite? É quem toma as decisões, pessoal. E por que a elite não pode ser para todos? Por que a elite insiste em montar um modelo de educação que faça com que as classes pobres não abram seus olhos diante das injustiças sociais? Por que a elite é, né, associada a movimentos religiosos? Porque entende que a religião foi e é grande refúgio para determinadas camadas da população no nosso país. E aí, por que usar a religião agora em bancadas religiosas dentro dos sistemas de tomada de decisão democráticos, ou seja, os sistemas políticos partidários? Se eu estou dando voz à maioria e a maioria tem um pano de fundo religioso, eu dominar as religiões, controlando-nas por telefonemas, articulações e falas, pode ser bastante saudável para que a elite seja para alguns e não para todos. Ou seja, que a tomada de decisão e o governo das coisas no país democrático, republicano que vivemos, continue refém de um conjunto de pessoas que perversamente olham para o próprio umbigo e não olham para o coletivo, não olham para o todo. A gente vai ganhando capacidade à medida que vai tendo aulas, à medida que vai se aprofundando, né, pessoal, em ter criticidade sobre isso, em falar sobre isso de forma mais problematizadora. Mas é triste e me faz aí doer o coração perceber que dentro da sala de aula, dentro da quadra, dentro da escola, a gente não é capaz de fazer uma coisa que o Libânio vai chamar de transposição didática. Por isso que concursos como a prova do mestrado profissionalizante em educação física, o PROEF, que é, né, alvo dessa aula que eu estou dando aqui, trazem para reflexão esse tipo de situação.
é a ideia de trazer poder a esse professor sobre a capacidade de enxergar o próprio poder de transformar o mundo, de desconstruir conceitos, de se desconstruir a todo tempo, de não trabalhar com dogmatismos, de não trabalhar com verdades absolutas, de parar de querer cercear o direito de expressão dos seus estudantes, de entender que ele pode ser rebatido, contra-argumentado, pedir desculpa e dizer que a opinião dele não bate com aquelas construções ali feitas. Mas é muito desafiador sair de um modelo ditatorial, sair de um modelo tradicional. Afinal de contas, nós estudamos assim e nós ainda lidamos com uma escola que reproduz isso. A cultura da obediência, a não criticidade, ao fala que eu que estou mandando. A ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não estamos fazendo um movimento de rebelião, mas estamos fazendo um movimento de rebeldia epistemológica. A gente precisa fundamentar os nossos argumentos. E aí parece que há gente que tem uma visão muito deturpada disso, dizendo assim, tem que ficar pedindo para o aluno, o aluno agora manda em tudo, tudo agora é o aluno. Não, gente, tudo é sociedade. Vamos dar criticidade. Esse aluno também tem argumentos extremamente vazios, se você for ver em termos de fundamentação. Tem que ensiná-lo a ter fundamento para o lado dele e para o seu. Mas desde quando é uma batalha em que o professor tem os seus argumentos, o aluno tem o deles e eles estão travando uma guerra? É isso que nós vemos. Porque o aluno, mas porque o aluno, mas porque o aluno. Ou se trata o aluno como um incipiente, achando que ele não sabe nada e não tem contribuição, ou se trata o aluno como um inimigo. Mas não se entende que ali é um espaço democrático de construção e articulação de informações, e a partir dessas informações se constroem conhecimentos, e a partir desses conhecimentos se muda a realidade. A função do conhecimento é mudar a realidade. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia de que democracia é só dar voz ao povo e ponto. A gente precisa de fundamentação. Esse texto, esse livro, esses argumentos trazidos aqui, pessoal, eles são extremamente importantes para a gente se fazer como ser professor. E aí, né, o autor vai caminhando para um modelo pedagógico, né, em que você vai colocar no centro das construções a escola republicana, ou seja, essa escola que favorece o diálogo democrático, e cerceando, não vou dizer nem cerceando, cercando essa escola, forjando essa escola, ou seja, construindo, por um monte de coisa que está ao redor. As famílias, as religiões, as posições políticas, os valores culturais. É como se fosse uma célula, sabe? E tudo ali andando ao redor dela. E aí ele coloca 4 bases para que essas articulações deem certo. A primeira é ter uma relação com o mundo da cultura que permita entender as diferenças, sensibilidades, concepções, entendimentos que, ao longo das gerações, construíram o mundo. Se situar no mundo. Entender onde eu estou. Saber o que toca, o porquê da música. Essa não é minha área. Eu não entendo muito bem disso. Aprenda, entenda, descubra. Vitor, eu estou me sentindo com uma angústia muito grande de ser professor diante desses desafios epistemológicos que você está me trazendo. Que bom, essa insegurança é o ponto necessário para a gente entender que a gente se constrói e desconstrói. Mas a gente não consegue fazer um trabalho pedagógico como professor, um trabalho pedagógico como gestor, um trabalho terapêutico como psicanalista, como psicólogo, como psiquiatra, como psicopedagogo, como cuidador do outro, se eu não me situo no mundo. Se eu não sei quem são as pessoas, se eu não sei sobre o que elas comem, se eu não sei sobre o que elas assistem, se eu não sei sobre a música que escutam. Eu preciso me pluralizar mais como um ser formador de opinião. Eu preciso entender mais sobre os outros antes de sair trazendo pontos. Eu preciso me fundamentar melhor. O segundo argumento é que é uma competência que franqueie o acesso à intersubjetividade responsável entre interlocutores dispostos a participarem do debate político. O que é intersubjetividade? É a capacidade de entender que opiniões são diferentes entre sujeitos, mas que se chegam a conclusões por meio democrático da junção dessas opiniões.
e da validação de determinadas concepções. O terceiro item é uma competência que permita a compreensão e a inserção qualificada no mundo de vertiginosos avanços e mudanças tecnológicas. É a atualização da capacidade de ler, de escrever, de contar. É a atualização das metodologias pedagógicas para o ensino do básico. É a leitura de mundo, como diz Paulo Freire. E 4, e mais importante, é uma competência capaz de interrogar os próprios fundamentos de nossas certezas sociais. É a capacidade de perceber a plasticidade do mundo humano. Zygmunt Bauman, né, um filósofo, autor de um livro chamado Modernidade Líquida. Esse autor, ele vai trazer justamente essa ideia. Vivíamos até certo momento num mundo de certezas e de verdades concretas. Definia-se o que era fidelidade com concretude, o que era amor com concretude, o que é saber como concretude, o que é fazer como concretude. E fomos evoluindo pela plasticidade do mundo humano, pela evolução das culturas, para um modelo em que nada é certo, tudo é efêmero, tudo escapa aos nossos dedos e acaba de repente. Então, a gente precisa saber que nessa volatilidade, esse mundo volátil, a gente precisa a todo tempo transformar o nosso fazer, reformar a nossa prática, refletir sobre a construção de uma verdade mutável, transformável, evolutiva. E mais para o fim do artigo, apresenta-se uma nova tirinha. Guerreiros, né? Estão vendo aí, né? Com seus canhões empunhados. E aí um soldado diz para o outro: não entendo. A humanidade tem estado em guerra desde o início dos tempos. E ele continua: o que há de errado com a humanidade? E ele continua: por que não podemos crescer e aprender? E o outro soldado diz: porque a cada 30 anos há uma nova humanidade. Vou me apegar aqui às palavras do autor e vou dizer: não é sem dor que devemos reconhecer que o pouco da civilidade que a duras penas construímos residem sob a ameaça constante do aflorar da irracionalidade e violência de toda a ordem. Logo, devemos considerar conquistas enormes os valores democráticos e republicanos que a humanidade edificou. Por outro lado, sabemos o quanto são frágeis entre nós, latino-americanos, o que podemos chamar de uma tradição democrática, e os valores republicanos que a sustentam. Os pressupostos do Estado democrático e republicano, que pareciam inquestionáveis do pós-guerra até há pouco tempo, a ponto de serem quase naturalizados por quem os aceita, não possuem o mesmo grau de confiabilidade daqueles que não sentem sua efetividade. Quem não viveu isso. Logo, não acreditam nem confiam em suas pautas tradicionais, que hoje, mais uma vez, estão em risco. A dificuldade parece residir em entender se isso é um déficit do modelo da ideia ou um déficit organizacional do mundo real, empírico, como no caso brasileiro latino-americano, mas que também atinge os Estados Unidos da América e a Europa. Por que existe essa dualidade política? Por que toda vez que há uma mudança, há um retrocesso? Por que a violência continua sendo a forma mais manifesta quando há divergência em opiniões? Isso está dentro de um traço humano. Então, essas divergências resultantes na violência física, que é observada, por exemplo, no esporte, ela precisa ser trabalhada, discutida, desconstruída. Aquele clássico perder faz parte, a gente aprende a partir dos erros, a gente discute para chegar à solução, a gente precisa docilizar os corpos, como diz Foucault, mas não imbecilizar as mentes.
A gente precisa ter criticidade. E criticidade não necessariamente gera balbúrdia, usando palavras aí que já foram usadas pela política. E aí o conhecimento ele é poderoso nesse alargamento sensível. Conhecimento poderoso é um termo trazido por Jung, né, que permite generalizações. O conhecimento poderoso ele extrapola os contextos particulares de critérios e julgamentos. Uma escola republicana, ela garante o acesso ao conhecimento poderoso, que é o conhecimento que não é dogmático, que é o conhecimento, portanto, que não usa essa coisa do saber por saber, entender por entender, por decorar. Então, a gente precisa ampliar esse conceito. O conhecimento poderoso das experiências, que envolvem linguagens estéticas, literárias, poéticas, corporais, que escapam da reprodução, da racionalidade estrita conceitual. Então, eu preciso ampliar a sensibilidade do aluno nas múltiplas formas de compreender o mundo. Eu preciso articular racionalmente a experiência. Então, eu faço e penso no que faço, como faço e por que faço. E aí eu estou buscando aí uma integração de corpo, cultura e crítica. Uma síntese entre as dimensões corporais, culturais e reflexivas. Lembram de tese, antítese e síntese? É isso. A BNCC reforça, inclusive, que o ensino fundamental deva promover saberes corporais, estéticos, emotivos, lúdicos e agnonísticos, ou seja, promovendo um vasto universo cultural de enriquecimento de substâncias de formação humana integral. Então, a gente vive dentro das políticas públicas progressistas, dentro dos documentos que orientam, né, o nosso saber pedagógico, uma visão que busque a gente sair desse método duro, concreto e dogmático que acredita que a gente só consegue ensinar a partir de uma métrica muito bem definida de fazer, reproduzir, armar, efetuar, decorar, gravar, vai cair na prova. E entrar numa coisa mais de se desconstruir. Uma escola aberta, uma escola crítica, uma escola vasta, uma escola ampla. E aí a gente vai adentrar, relacionar duas grandes visões. A visão do universalismo, que é essa que a gente está combatendo, vamos dizer assim, que é a do conhecimento dogmático, é porque é, e aquele conhecimento que sufoca a reflexão. E migrando para um modelo pedagógico do contextualismo, que desconsidera o patrimônio, ou seja, que desconsidera o concreto. E que perde diálogo crítico quando fica ao redor somente de explicar pelo explicar. Então, o que os autores defendem é que educar é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a educação, o processo pedagógico, ele vai funcionar como uma arte. Então, ele não é um método único, não é uma forma própria, ele é expressivo, ele é cultural, ele é diverso, ele é amplo. E ele é um movimento de inserção na cultura corporal. Então, onde vem a educação física aí nisso tudo? O corpo docente, olha, o conjunto, o coletivo, e o corpo discente, o conjunto coletivo, se inserem na cultura corporal do movimento. Ao mesmo tempo, transformam pelo movimento esse espaço social, o ambiente, gerando então um processo dialético. Crença, instabilidade, estabilidade pela conclusão. Tese, antítese, síntese. E isso gera apropriação e recriação cultural. Quando a gente se apropria do conhecimento, isso significa que a gente entende como funciona, sabe aplicar e tem as nossas críticas sobre ele. Então, para que ter aula de educação física na escola nessa perspectiva? Os autores trazem até para a gente uma ideia, né, de que
o tempo, né, o tempo e o conteúdo, eles se relacionam de acordo com determinadas curvaturas e faixa etária. Então, a faixa etária vai vir aqui da educação infantil com uma discussão sobre temas e práticas, né? E aí a gente vai começar e quando a gente chegar no término do ensino fundamental, a gente tem uma grande alça, vocês estão vendo que está subindo muito aqui, de complexidade no contexto da construção da criticidade. Então, assim, a gente tem que pautar a ideia de que ao longo dos anos iniciais, finais e médios da escolaridade, a gente vai construir saberes sobre e com o movimento. Então, não devemos restringir a educação física a fazer atividade, mas compreender e analisar a criação da prática corporal. A segunda premissa é formar sujeitos críticos e autônomos, capazes de agir, né, na cultura corporal e do movimento. O terceiro ponto é formar sujeitos políticos, capazes de exercerem a cidadania no campo das práticas corporais e sociais. E o quarto ponto é promover a apropriação crítica, ou seja, através dos jogos, dos esportes, das ginásticas, das danças, da luta, das práticas vinculadas ao lazer e à saúde. Então, essas são as premissas que a gente está vendo ao longo de todos os textos que buscam a reflexão sobre a formação de professores de educação física. Isso é um fato. A ideia é que esse texto aqui, filosoficamente falando, foi lá na unha provocar a gente a refletir sobre como é o ato de ensinar. E aí, na própria BNCC, busca-se a reflexão sobre o ato de tematizar, né? Ou seja, dos temas das aulas, né? Como é que eu tematizo na aula de educação física? E aí a BNCC diz assim, olha, as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônios culturais da humanidade. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. Nas aulas, tais práticas devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular, contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a reconstrução e construção de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito dos movimentos, dos recursos para o cuidado de si, dos outros, e desenvolver autonomia para a apropriação e utilização da cultura corporal, de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. Então, percebam como essa questão da formação de um sujeito de corpo social, ou seja, de coletivo social, de interpretação e respeito à cultura corporal do outro e aos saberes epistemológicos do todo, é imprescindível e é, inclusive, pregada por legislações educacionais. Então, temos 3 dimensões de base para o conteúdo de educação física escolar. É a possibilidade do se movimentar, que é o desenvolvimento da capacidade corporal, a relação do corpo e do espaço. As práticas corporais sistematizadas, que são as práticas corporais do lazer e da saúde, do cuidado de si, do próprio esporte. E a representação social da cultura corporal. A análise crítica de suas origens, a investigação dos agentes sociais, da mídia, do mercado, é a parte discursiva, é a parte pragmática, é a parte epistemológica da coisa. Educar, nessa perspectiva, é comer a fruta até o caroço, diz o autor. Explorar ao máximo as possibilidades da democracia, do conhecimento, do corpo e do movimento. Não se joga uma bola por jogar. Tem que ter algo por trás de todo esse processo. As aulas são muito cabeça, sabe? São aulas muito de discussão, de apropriação de conhecimentos, de provocação. E aí, pessoal, como prática, né, já que eu estou preparando vocês para o PROEF,
Mas também acho que essa é uma boa aula para ser aberta, né? Uma aula para todos os professores refletirem sobre. Acho que eu vou até disponibilizá-la aí na internet, por aí. Mas é importante que a gente simule, né? Que a gente fale sobre como isso apareceria numa questão da prova lá do programa de mestrado em Educação Física. E aí eu montei algumas questões aqui para vocês, para a gente discutir. Então, vamos lá. O capítulo discute que a escola republicana deve manter distanciamento das paixões imediatas e evitar tomar partido político, religioso ou ideológico na forma de uma verdade assim, o dogmatismo, né? Ao mesmo tempo, afirma que a escola nunca é completamente neutra, pois já parte de uma escolha por uma forma de organização social específica. Então, com base nos autores, a alternativa correta é: letra A. A escola republicana deve evitar qualquer discussão sobre tema político, pois isso introduziria partidarismo e comprometeria a neutralidade institucional prevista pelas tradições. Letra A está errada, porque, pelo contrário, a gente deve promover discussões. Letra B. A escola é neutra, porque todo conhecimento é universal e independente dos contextos históricos, garantindo imparcialidade completa na educação. Dá para ser totalmente imparcial, pessoal? C. A escola não é neutra quanto à defesa das instituições democráticas, mas deve ser neutra quanto à imposição de verdades únicas sobre temas políticos, religiosos e ideológicos. É um combate ao dogmatismo, né? D. A escola deve assumir posição explícita em favor de determinadas visões políticas, pois isso favorece a democracia e orienta as novas gerações. Não, tu impõe. Imposições são perigosas. Letra E. A democracia exige que a escola substitua conteúdos culturais acumulados por vivências espontâneas dos estudantes, garantindo participação e voz. Esse termo substitua está um pouco, né? Mas vamos lá. A resposta, pessoal, é a letra C. E a letra L é até interessante, mas substituir conteúdos culturais acumulados é negar a história da humanidade. E os autores falam sobre a necessidade de se apropriar sobre essas culturas, não negligenciando nenhuma delas. Ok? Próximo. O capítulo discute o conceito de conhecimento poderoso, do Jung, 2007, ampliando-o para além da dimensão científica. Nesse sentido, assinale a alternativa que melhor expressa a compreensão adotada pelos autores sobre o papel da educação física escolar. Letra A. O conhecimento poderoso se limita ao conhecimento teórico abstrato, devendo a educação física concentrar-se exclusivamente em conteúdos conceituais para superar o caráter prático da área. Ruim, né? B. O conhecimento poderoso inclui tanto saberes teóricos universais quanto experiências estéticas sensíveis e corporais, sendo a educação física responsável por articular racionalmente e com sensibilidade no currículo. Interessante. C. O conhecimento poderoso deve ser substituído por saberes cotidianos e culturais, pois esses são mais significativos para a formação republicana. Cuidado, está muito limitada essa letra C, né? D. A educação física escolar deve priorizar práticas esportivas competitivas, pois estas refletem a forma mais universal da racionalidade corporal, limitante. E a educação física não pode participar da construção de conhecimento, pois se trata de uma área predominantemente prática, limitada também. A resposta é a letra B. Ele inclui tanto os saberes